bem curto. Primeiro capítulo nós vamos aprender que é Judas e depois a teoria do que fala o livro. Vamos ser bem rápido para dar prova embora, que a gente pensa que o final de semana é corrido. E o dia de semana que vem também. Bom, introdução, tá? Irmãos, não há um autor específico, e até agora não acharam, o autor certo da carta de Judas, tá? Havia boatos de 3 nomes. O primeiro nome que foi trocado, era chamado de Judas, era Lebeu. Quem era Lebeu? Lebeu era o filho de Tiago. Ele era discípulo? Sim. Tá? Então Lebeu é o primeiro considerado a escrever a carta de Judas. O segundo, que é comentado a ser o escritor, e esse é muito, mas não tem como acreditar que seja, tá? Embora ele escreveu um livro apócrifo, que não é considerado um livro pelo cânon sagrado, é esse aqui, ó. O próprio Judas Iscariotes. Porque se enforcou, né, irmão? Não, porque o Judas, na real, a palavra-chave é contexto. A palavra-chave central é sobre salvação. Esse Judas está fora. O nome. Isso também, mas... T. Botou D. Hã? É T. Iscariotes. Já não serve para salvação. É Ts. Iscariotes. Tá. Irmãos, por quê? Por causa disso, ele se enforcou. E segundo, alguns acham que Judas foi o escritor por causa do livro apócrifo que ele escreveu. Judas escreveu o livro apócrifo, tá? Que conta várias heresias e bobagens, que não foi considerado por não ter nenhum curso divino. Mas deixa eu trazer alguma coisa para você sobre Judas. Judas era da região, o próprio nome, o nome dele não era esse, mas a região onde ele morava era Cariodes. Cariodes, tá? Judas, pelos psicólogos, ou pela psicologia, ele é considerado, pela psicologia, o discípulo mais perfeito de Cristo. Ele, se nós fosse fazer, foi estudado isso, tá? O caráter dos discípulos, Judas passaria em todos os crivos da psicologia. Ele não trocava o pé pelas mãos, ele falava bem, ele andava bem, ele era o camarada que era para puxar esses 11. Tu vê como é que é, né? De todos os 12, ele era o mais excelente deles na questão psicologia, tá? Então assim, ó, para vocês verem como é, né? Que as pessoas olham por fora e Deus olha o coração. O camarada vai lá e traz Jesus. Era o que mais Jesus achava, olhava e disse, tu vai dar certo. Claro, Jesus já sabia, né? Mas todo mundo diz, esse aí é o que vai ser depois de Cristo o camarada. Cariodes, tá? Cariodes era a região das mentes pensantes de Israel. E também os arquitetores ou os pensadores, quando eu falo mente pensante, era para bolar planos e resistências contra Roma. Esta cidade, Cariodes, vinham os camaradas que faziam as rebeliões, os macabeus, outros, tá? Que vieram antes de Jesus e depois dele, a maioria vinha de Cariodes. Então Judas se encaixou. Então Judas Iscariotes, camarada, ele veio o quê? O que Judas queria? O que Judas queria? Vocês já notaram? Ele queria o quê? Que Jesus, como ele viu que Jesus despontou e multidões e afloraram e tal, ele olhou e disse, esse camarada aí é o cara. Só que ele pensou o quê? Esse vai levantar agora uma guerra contra os judeus, nós vamos juntos e... Quer ver onde Jesus morreu? Onde os planos de Jesus morreu? Quando Jesus olha assim, o meu reino. Aí ele disse assim, não é tu. Então eu vou te entregar. E por 30 moedas de prata. Então o que acontece? Nesse senso, por tudo isso que aconteceu e pela morte prematura de Judas pelo suicídio, descartem ele
não tem como ele ser o autor da carta de Judas, porque a carta de Judas fala de salvação, de fé, e um camarada se suicida, não tem esperança de salvação, nem menos de fé. Bem? Amém. Vamos para o próximo. Então, vamos dar um álcool. Tem que dar um jeito de segurar o outro aqui, que você está bem. Outro que falam é o irmão de Jesus. Esse também é considerado como, por alguns teólogos, o autor da carta de Judas. Por quê? Porque Judas, ele vai, assim como Tiago, eles vão se converter após a ressurreição. Eles vão começar a crer mesmo em Cristo a partir da ressurreição. Como é que a gente pensa que poderia ter sido ele? Primeiro, há uma passagem na Bíblia ali que fala que as pessoas do povoado de Cristo rejeitavam e não era bem visto a família de Jesus por causa de Jesus, por causa dessa euforia e essa palavra, Jesus batia direto contra o sistema religioso, né? Então, por causa disso, como a tradição e tudo aquilo, né? Pode ver que quando Jesus começa a pregar e sua família, os próprios dizem assim, esse não era o filho do carpinteiro que está pregando aí, e a família dele, não, o que está acontecendo? Essa família aí agora dando problema? Então, já tinha um processo desde o começo do ministério de Cristo, e Judas é citado, o irmão de Cristo, né? Como que estava no meio, que seguia Jesus. Amém? Por que eles acham que seria essa autoria? Vamos ver quem é a autoria, né? Por que não, descartando já Judas Iscariotes e também Lebeu, porque Lebeu também não vai aparecer muito influente, vamos mais nos concentrar no irmão de Jesus, tá? Por quê? Por causa da autoria, tá? Primeiro, vamos notar alguns detalhes, tá? Esta carta, ela foi criada, dizem, tá? E por causa dessa expressão aqui, que está em Judas, que os apóstolos já haviam morrido quando essa carta foi feita. Nós estamos na página 95, tá? Então, para quem chegou agora, está falando dos três prováveis criadores da carta de Judas, Lebeu, filho de Tiago. Nós falamos de Judas Iscariotes, mas cortem ele, não é ele por causa da carta, não bate, né? E estamos falando agora do filho, o irmão de Jesus, que também era Judas. Iscariotes, esquece ele, tá? Alguns ainda apoiam algumas coisas por causa do livro apócrifo que foi achado há pouco tempo, o livro de Judas, mas esquece, se você ler o livro de Judas, você vai ver que é averso ao Cristo e ataca muito a pessoa de Cristo, então esqueça, tá? Mas segunda coisa que nós vemos, primeira coisa que nós vemos na autoria, que a carta de Judas foi criada quando os apóstolos já não eram vivos, eles já eram um tempo depois que começaram a ser criados, ou quem fez, ou o autor que fez depois de um tempo após a morte da maioria dos discípulos, né, que depois viraram apóstolos de Cristo. Então essa autoria nos diz que não poderia ser, talvez, não poderia ser Tiago, porque Tiago, ele é considerado, embora não com tanta expressão, ele foi um seguidor, ele andou com Jesus que nem Judas, tá? Ele foi igual a Tiago, ele andou meio de longe, tá? Eles meio que, será que é ele mesmo? E só vai se convencerem quando ele ressuscita e aparece para eles. Não, agora nós entendemos que tu é o Cristo. Fora isso, por isso que também não criam que esse Judas, irmão de Jesus, pudesse ser o autor dessa carta. Estava muito longe daquela vida que os apóstolos e discípulos tinham
tá? E também esse Judas aqui, tá? Outra coisa, ó, a palavra para dizer que eles não estavam mais vivos no grego é oti elegon, que quer dizer que essa expressão aqui, que está em Judas capítulo 17, 16, esse oti elegon, está no passado. Amém? Então, quando ele está dizendo aqueles pais, aqueles homens, aqueles apóstolos, ele está falando não da semana passada, mas de um tempo que eles viveram e neste tempo não vivem mais. Então, quando perguntarem para vocês, a primeira coisa sobre a autoria, tá? Que diverge na questão de datas. Não era, ou a grande parte pensa que não foi esse Judas aí, tá? Página 96. Outra coisa, quando Judas escreve, quando ele se pronuncia, né? Que eles pensam, quando ele escreve, o autor da carta de Judas, ele vai escrever uma expressão dessa seguinte expressão do grego, tá? Christos doulos, que quer dizer escravo ou servo, né? Servo de Cristo. Porém, essa expressão servo é como algo mais escravo. Quando ele está se expressando, tá? Judas se expressa servo, ele está dizendo eu sou escravo de Cristo. Isso é bem longe, irmãos. Se nós olharmos, a gente assim que servo é a mesma coisa que escravo, totalmente diferente, tá? Servo ainda tem alguns privilégios na casa, tá? Isso já fala da nossa salvação. Nós não somos mais escravos. Paulo, quando escreve escravo, ele está falando de uma questão de escravo no amor, não na opressão, tá? Quando Paulo diz assim, Paulo, escravo de Cristo, pelo amor do Evangelho, ele traz dois consentimentos. Uma, o sofrimento por amor do seu Senhor, que ele passa na sua carne. E segundo, eu não sei se vocês já ouviram, tá? Mas deixa eu trazer um bisu para você na questão de escravo, para você ver a diferença de escravo para servo. Há um período na cultura hebraica, que é o ano do jubileu. O ano do jubileu é o 50º ano. É o ano 50. Diz a regra, pela regra mosaica, pela lei mosaica, que quem é escravo, ele serve até os 50 anos, tá? Não importa se ele nasceu no ano 49, no ano 50 ele tem direito de ser livre. Se ele nasceu 10 anos antes de 50, com 10 anos, por exemplo, tem o ano do jubileu, não importa o ano que ele nasce. Se ele nasceu há um ano, quando está com 49, 50, vai passar esse ano. O que acontece? Quando ele vem, esse ano, todo senhor, ele tem que soltar o escravo. E outra coisa, se eu vendi para Cristiane uma terra e eu quero ela de volta, neste ano eu posso chegar para Cristiane e dizer assim, eu quero a minha terra de volta. E ela tem que me dar a minha terra, ela tem que vender para mim, porque é uma lei mosaica. 50 anos, o 50 é o ano do jubileu, é o ano da conquista. Voltando à escravatura. Então, chegam diante do sacerdote, o senhor e o escravo. E aí o sacerdote diz assim, olha, pergunta para o escravo, diz assim, tu queres ser livre ou tu queres continuar servindo ao senhor da terra? Só tem uma coisa, se tu quiser servir agora é para sempre. Não pode mais, não tem mais regra de voltar. Se o escravo ama o seu senhor a ponto,
vê que seu senhor é bom, sempre ajudou, sempre foi querido com ele, o que ele faz? Aí eu digo, né, a questão do brinco. Tá? Brinco é sinônimo de escravidão, mas não só de escravidão. É um sinônimo de aliança entre o senhor e o servo. Porque ele fura a orelha direita do escravo, bota o brinco, e a partir de hoje, quem olha para aquele escravo diz assim: eu não sirvo meu senhor mais por obrigação, eu sirvo ele por amor. Quando Judas escreve Christos doulos, ele está dizendo: eu sirvo a Cristo, sou escravo de Cristo como servo, não como escravo do diabo, que você é obrigado. Eu sirvo a Cristo por amor. Eu sou escravo de Cristo por amor. Amém? Então é uma lacuna, ele passa de ser escravo para ser servo. Então quando a Bíblia diz que vocês são servos e eu sou servo, é porque eu sirvo a Cristo pelo amor que ele tem por mim. É isso que Judas está dizendo. Até aqui tudo bem? Vamos lá, só estou apressando para a gente não perder muito tempo. Então essa questão de escravo, aqui ele fala, essa questão, eu sou escravo de Cristo, tá? Eu tenho um pacto com ele para sempre, eu sou servo dele para todo sempre agora, tá? Outro sim, como é que era o critério para ser escolhido um apóstolo? Lembrando que nós temos hoje, e voltou, hoje não deveria ter voltado, mas voltou entre a classe pastoral, como é que chama? Como é que chama quando tu passa de pai para filho? Hereditário. Não, tem outro nome. Testamento. Eu passo clero. Testamento, não. Não é que testamento, mas me fugiu o nome. Eu vou lembrar. Então, sacerdócio, passava de pai para filho. Bom, me fugiu o nome também. Fugiu o nome também na minha cabeça, cansada. Que quando assim, o pai morria, ou o pai se aposentava, o filho assumia. Não é, tem uma palavra que está na minha boca e não sai. Eu vou lembrar. Mas não é esse nome, tem um outro nome que é questão de jurisprudência que fala. Bom, vamos voltar, tá? No nosso tempo, nós voltamos à lei levítica, tá? Hoje o pai do pastor, o pai que é pastor, não quer perder o carguinho, tá? Quer continuar mandando. Como é que eu faço? Lucas é meu filho, por exemplo, tá? A partir de hoje, eu te consagro a pastor, eu jubilo e tu toma a frente, tá? Tu vai jubilar, aí o Kevin é teu filho, tu não quer saber se Deus está interessado, se o Kevin pode usar o Kevin, ou tu, tá? Eu não quero saber se tu não é crente, eu quero continuar na igreja, então eu tenho que fazer o quê? Vou botar meu filho. Aí tu não quer saber se o Kevin é crente, tu precisa continuar, tu jubila, passa o Kevin. E assim vai. Amém? É a questão do privilégio. Olha como era diferente na igreja primitiva. Para escolher um sucessor de Judas Iscariotes, ninguém chamou Tiago. Tiago era irmão de Jesus, mano. Eu estou com o Tiago na cabeça, vocês estão dizendo que é Judas, né? Judas! É que Tiago também era irmão. Judas e Tiago, mas vamos supor, Judas e Tiago, tá? Tiago foi um apóstolo. Só que ninguém fala de Judas. Fala de Judas Tadeu. Não de Judas, irmão de Jesus. Tá? Ele era para ser o quê? Vamos supor, se fosse um nepotismo aqui. Eu acho que é nepotismo, né? Tá? Nepotismo. O que acontece? Tiago diz: não, peraí. Sou irmão dele. Eu sou irmão do Cristo. Eu tenho direito nesse negócio. Sim ou não? Sim. Se fosse hoje, o cara já ia para botar advogado e vão botar: eu sou irmão e eu quero participar dessa fatia aí. Olha como é que foi, irmão. Fizeram um concílio, tá? E a regra é essa: para ser apóstolo, tem que ser, ou ter sido, botar ter sido. Tem que ter sido discípulo.
Era mais ou menos eu dizer assim: você quer continuar, quer ser presidente? Tu tem que ter andado com o Daniel Berg e o Bruno Ving. Tu tem que ter aprendido numa escola rabínica, uma escola pastoral. Tu tem que ter sido chamado e eleito por... Eu vou voltar e falar, irmão, olha como era sério. Eu estou dizendo que Judas era o irmão de sangue de Cristo. E ele não entrou no credo apostólico. Tem que ter um preparo, conhecimento. Naquele tempo onde olharam para ele assim, não, ele não. Ele não pode ser apóstolo. Mas não. O que tu aprendeu com ele? O que ele te ensinou? Me conta uma experiência que tu teve a olho nu com ele. Os momentos, né? Não, ele não teve, Lucas. O Judas não andou. Judas não andou com Cristo, embora seja irmão, ele não andou. É isso que eu estava dizendo. Tanto ele como o Tiago, eles andaram de longe. Eles andaram aqui, ó, com vergonha. Meu irmão fazendo fiasco ali. Eles nem criam que ele era o Cristo. Tá entendendo? Eles não tomaram a frente que nem os outros. Um pouco se encaixa um pouco nessa palavra bem-aventurado, quando Cristo fala bem-aventurado daqueles que somos nós, que não viram, mas creram. Eu acho que nem nós, perante Deus, nós vamos ter um galardão diferenciado. Eu acho que nós vamos ser, acho que é uma coisa bem diferente. Porque Tiago estava ali, mas não creu. E os discípulos creram. Pois é, e nem Judas. Rapaz, Judas é irmão do Jesus, o grande. Não, estaria de casa, estaria barato. Então, né? Não, eles não me dizem, não, ó Jesus, vai fazer a tua obra e eu vou ficar aqui. Eu, sem envergonhado, não. Aí o que acontece? Se tu não quer pagar o preço por Jesus, tu não é digno de pegar o louvor de Cristo. Aí eles fizeram o concílio e disse, não. Então vamos ver aqui, tu andou com ele? Não. Tu viu algum milagre dele? Não. Não, então, não dá. Por quê? Porque o parâmetro é ser testemunha. E Pedro falava demais que era testemunha. Mas ele andou. Ele pode dizer que foi. Pedro, Tiago e João foram. Sim, e fala com tranquilidade. Nós temos que entender que esse Tiago, ainda que, foi ainda, Jesus ainda andou alguns momentos que foi Tiago e João, que nós aprendemos aqui, mas Judas, você não vê Judas. Judas andou com Cristo. E estava Judas. Não. Então é o seguinte, se tu quer ficar na tua, fica na tua. Até Felipe e André tiveram mais participação. Não. Então assim, me diz uma coisa, o que é ser testemunha? Eu tenho que ver. Para mim ser testemunha de alguma coisa, eu tenho que provar que é. Como é que um camarada que nunca andou com Jesus vai provar? Então não serve. Por isso que a autoria da carta desqualifica ele para ser autor. Embora essa carta foi escrita lá na frente, de repente com a conversão, de repente, é muito nebuloso isso daí, porque ele não tem princípios de ter conhecido. Você vai ver na carta de Pedro, na carta de João, na carta do próprio Tiago, fontes fortes, principalmente a de Pedro que nós falamos esse dia, de que realmente as pessoas andaram com ele, viram, falaram, e o Pedro falou o que ele falava. Então, não tem como dizer que não era, Agora Judas... Os 12 eram o único que podia, 11 no caso, que foi de falar alguma coisa. Podia falar uma coisa e perdeu a chance. Amém? Quer ver uma coisa? Aí o que acontece? Vamos escolher quem? 2 candidatos foram escolhidos. Foram feitos lançado sorte, com Urim e Tumim, tá? O lançar sorte dos judeus são 2 pedras. Urim e Tumim, tá? Que era considerado como se Deus falasse. O sim ou não. Tá? E aí o que acontece? Chamaram José, um deles era José Bersebas e o outro era Matias. E a Bíblia diz que eles lançaram sorte. O que é lançar sorte? Eles jogaram as pedrinhas, como fazia o sacerdote. E caiu para Matias sim, e para José não. Então aí Matias entra no lugar de Judas Iscariotes e vira apóstolo, para continuar a obra. Tu vê como é que é o negócio. Embora eles fossem parentes, se fosse no dia de hoje, irmão, não, vamos encaixar aqui, o camarada é irmão irmão do Deus vivo, não, encaixa ele aí, bota, mas deixa o cara de fora.
Vocês estão loucos? Caía Não, vamos cair ele é o irmão do grandão aí, não. Mas lá não, ó. Andou com ele, veio. Andou, não andou, filho. Vai aprender agora com ele. Vai aprender com nós agora. Bem? Outra sim, que nem eu falei para vocês, ó. O livro vai falar que, olhando a base da vida de Tiago, foi o que eu disse para vocês, não acharam ele nos ensinamentos, não acharam ele andando com Cristo, não viram ele perto dos milagres. Como é que eu vou qualificar alguém que não conhece Cristo, conheceu Cristo como irmão, que um dia ia lá, visitava Maria, né? Ó, tanto que Jesus vai dizer, alguém chega, Jesus está pregando, alguém diz assim, ó, teus irmãos e tua mãe estão aí. Ele olha para o seu e diz, não, esses daqui são meus irmãos e aqui minha mãe. Todos aqueles que fazem a vontade do meu pai são meus irmãos e minha mãe. Então, eles não querem andar comigo, eles estão meio, né? Querem ser exclusivistas lá, querem que eu seja. Não. Então, e Judas estava no meio. Quando Maria vem falar com Jesus, Judas está no meio. Então, não serve. Né? Como é que eu vou. Primeira coisa, eu vou pegar uma coisa, nós temos uma base. Vou consagrar um obreiro aqui. Vou indicar um obreiro. Os anos, ó, irmão. Ó, William, me dá um obreiro para me indicar diácono lá. Tá? Me diz um aí. Aí o fulano nunca vem. Não posso contar com ele para nada. Convido para pregar, não posso. Convido para dirigir o culto, não posso. Convido para fazer um batismo, não posso. Sabe aquele cara que não se envolve na igreja? Que eu não posso contar com ele? Se eu não posso contar com ele, não serve. Entendeu? Como é que eu vou entregar alguém e falar uma mentira que não, esse é bom? Aí os que estão se esforçando, pastor, aí, nós aqui se esforçando com o senhor que vai lá e conversar com um cara que não tem nada a ver. Não. Entendeu? A mesma coisa assim, como é que eu vou fazer um apóstolo de alguém que não serve para ser apóstolo, nunca foi discípulo? Então não tem como. Bem? Ali na página 97, lá embaixo, citação. O que acontece? O estilo desta carta, ele vai nos trazer e vai nos dizer que esse autor era judeu. Por que ele era judeu? Por quê? Como é que tu sabe que o camarada é judeu? Não era um grego? Porque se nós olharmos as cartas de Paulo e as cartas de Judas e Tiago, vocês vão notar que nem eu falei a vocês, eles são as cartas de Judas e Tiago é extremamente judaica. A linguagem, a abordagem, as citações, o que eles pegam é extremamente de cunho e tradução e tradição judaica. Judas usa o Antigo Testamento para fazer referências a algumas situações da sua carta no Novo Testamento. Ele vai falar de Sodoma e Gomorra, né? Ele vai falar sobre os anjos que perderam a sua naturalidade, seu estado natural, seu primeiro estado. Como é que alguém que é grego vai saber disso aqui? Como é que nem diz assim na carta dele, para vós, assim como Sodoma e Gomorra sofreram um castigo, vós que não serve e não acreditam na graça sofrerão a mesma coisa. Como é que ele vai usar e saber com tanta propriedade o castigo de Sodoma e Gomorra se não era um camarada hebreu? Porque quem é que falava? Naquele tempo o hebreu, a abordagem das histórias não era escrita, era oral, passava de pai para filho. O judeu até hoje tem costume oral, mais oral do que escrita. O pai senta com o filho e conta a história de Deus para ele, conta a história do Gênesis, conta a história do Êxodo, conta a história de todas. Então o que nós entendemos? Por que é judaica? Porque traz uma abordagem muito grande na tradição e no Torá, ou no Talmud, ou em outras ciências judaicas. Tanto Tiago, como aqui eu falei para vocês que Tiago pega pesado na carta dele, fala sobre a língua, dá-lhe mesmo, dá com as duas mãos.
E ele vai trazer que nem uma denúncia, que nem um profeta. Olha, a carta de Tiago é um profeta. É alguém que nem um Jeremias, um Isaías, um Obadias. Ele está dando com as duas mãos, quero saber. E Judas segue essa linha, trazendo um parâmetro do Antigo Testamento, para vocês saberem que essas cartas de Tiago e Judas é voltado para o judaísmo. Amém? Até o verso 9 da carta fala daquele livro apócrifo. Os apócrifos falam sobre o Apocalipse de Moisés, a ascensão de Moisés, Apocalipse de Enoque, né? Mas entendam, ele traz algumas citações, e é aqui que eu vou trazer para vocês. Por que ele traz as citações? Que ele, irmão, está desvirtuando o evangelho? Não. Quando ele fala sobre o Apocalipse, que, por exemplo, Judas viu, fala que Jesus vem aos ares, né? Que todo olho verá e tal. Lembra que ele fala isso? No livro de Judas está, e vem ele nos ares, isso é, Enoque olhou esta visão. Isso é uma visão do Apocalipse de Enoque. Quando Enoque olhou para cima, ele viu esta visão, diz a tradição, que ele viu o Apocalipse, esse Cristo vindo com os seus anjos. Amém? Outra coisa, a sessão de Moisés. Então ele vai usar o livro apócrifo para quê? Para fazer um comparativo dos nossos tempos, desta apostasia que o homem está vivendo, que ele vai refutar. Já vamos entrar no capítulo de número 2. Outra coisa, embora o autor não se saiba quem foi, se foi, não foi apóstolo, ele tinha uma alto temor, uma alta consideração pelos apóstolos. O autor da carta vai usar os apóstolos como um referencial e um ícone de santidade e um ícone a ser seguido, de padrão, tá? Tanto de fé